diz o seguinte, Mateus 27, versículo 26. Então Pilatos lhe soltou Barrabás, e após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Meus irmãos, neste último domingo do ano, nós nos encontramos numa espécie de encruzilhada entre o nosso passado e aquilo que nos reserva o nosso futuro. Entre as lembranças do ano que se despede e as promessas que 2024 traz para nós. Enquanto muitas pessoas se entregam a reflexões, a ponderações sobre o que de fato 2024 reserva para todos nós, eu quero propor uma análise nessa noite, uma análise diferente, que não se restringe a meras questões de desejos pessoais, mas eu quero trazer para o centro da nossa análise de hoje, da nossa reflexão de hoje, ao invés de questões relacionadas aos nossos desejos pessoais, materiais, de sonhos futuros, eu quero trazer para o centro da nossa análise de hoje a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Afinal de contas, é a pessoa de Cristo que é o critério final de julgamento de Deus em relação às pessoas. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que naquele grande dia do juízo do Senhor, do trono branco, o critério com o qual Deus vai julgar as pessoas não se restringe a questões materiais. Deus não vai pegar as pessoas lá no último dia, colocá-las diante do seu tribunal e dizer o seguinte: qual é o tamanho da sua conta bancária? Ela é muito grande, então você está promovido. O critério material não vai ser utilizado. Deus também não vai usar o critério, por exemplo, de nossa locomoção geográfica pelo mundo. Coisas que buscamos muito. Deus não vai chegar para as pessoas e dizer por quantas cidades você passou, você conseguiu viajar por vários lugares do mundo, quantos países. Você conseguiu viajar para muitos países, então você está aprovado. Eu quero trazer para o centro da nossa reflexão aquilo que não é um critério financeiro, aquilo que não é um critério de saúde física, aquilo que não é nenhum tipo de critério que as pessoas usariam para medir esse ano todo. Não é assim que as pessoas medem um ano? Eu estou acabando o ano, quanto que eu tenho no banco? Olha o critério. Eu estou acabando, esse ano está finalizando, para quantos lugares eu consegui viajar? Este ano está finalizando, como é que está a minha saúde? Ainda que todas essas reflexões sejam necessárias e tenham o seu devido lugar, não é esse o critério máximo que Deus irá utilizar. O critério máximo que Deus irá utilizar, sem dúvida, nós não precisamos de nenhum texto claro a respeito disso, porque isso é muito óbvio nas Sagradas Escrituras, ou diz respeito à nossa postura em relação ao seu Filho. É pela nossa postura em relação ao seu Filho, Jesus Cristo, que nós seremos aceitos ou rejeitados. O critério de julgamento vai ser, o maior deles, a pessoa de Cristo Jesus. O meu filho caminhou pela terra, como você se comportou? O evangelho do meu filho foi pregado. O que você fez em relação a isso? Qual foi a sua postura em relação à pessoa mais importante que eu coloquei na terra? Jesus Cristo, o meu filho. Tendo em vista que isso é uma verdade, meus amados, eu proponho então que tragamos para o centro de nossa reflexão a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Olhando para esse texto sagrado, nós vamos perceber que esse texto nos ajuda a analisar as nossas responsabilidades e posturas diante da pessoa mais importante que já passou por essa terra, a pessoa de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Esse texto aponta também para a nossa responsabilidade.
De forma que a mensagem que eu quero trazer para os irmãos poderia ter um tema para que guardássemos melhor. Quem é você no julgamento de Jesus? Você pode repetir comigo? Quem é você no julgamento de Jesus? Quem será que você é no tribunal que Jesus foi julgado? E é isso que nós vamos analisar nesta noite. Vamos olhar para o texto, irmãos, versículo de número 11, diz o seguinte: E foi Jesus apresentado ao governador, e o governador o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: Tu o dizes. Pilatos estava o interrogando, porque os judeus o haviam levado para ser interrogado, avaliado, para ser julgado por Pilatos. Versículo 12. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então, os principais dos sacerdotes, aqueles que eram os religiosos da época, aqueles que eram os pastores da época, e os anciãos, aqueles que eram presbíteros na época, porque a palavra presbítero tem em sua raiz grega, do Novo Testamento, e também do hebraico do Antigo Testamento, a palavra ancião. Presbítero significa ancião. Esse é o significado primário da palavra presbítero. Estes que eram os responsáveis espirituais pela igreja da época, pelo povo de Deus da época, acusavam Jesus diante de Pilatos nesse julgamento. Versículo 13. Disse-lhe então Pilatos, ele diz para Jesus: não ouves quanto testificam contra ti? Quer dizer, esses sacerdotes, esses principais sacerdotes, esses anciãos, estão te acusando. Você não vai falar nada em relação a isso? Você não está ouvindo o que eles estão dizendo contra você? Versículo 14, os irmãos podem ler, por favor? Em seu julgamento, Jesus não fala muito. Jesus era muito sábio, nós temos estudado sobre isso. Ele tinha a capacidade de falar no momento certo e de se calar também no momento certo, de forma que Jesus também silencia para testificar do seu sofrimento, porque ele seria levado como ovelha muda para o matadouro. Isaías 53, 7 testifica disso, dizendo: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. De forma que Pilatos, aquela reação de Jesus, ele olha aquela figura diante dele, ele olha a acusação dos judeus, dos religiosos, e ele sente de alguma maneira que aquele Jesus não é culpado. Ele fica, o texto diz, que ele fica maravilhado. Essa narrativa está em outros evangelhos também, como por exemplo João. No evangelho de João, João retrata uma outra perspectiva dessa mesma narrativa. Desta parte diz o seguinte, João 18:36. Respondeu Jesus, ele responde para Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Quando Jesus fala essas palavras enigmáticas, Pilatos fica mais maravilhado ainda. Quem é este homem? Eu percebo que este homem é justo. E este homem ainda diz que o reino dele não é deste mundo. Que tipo de homem é esse? Vamos continuar a leitura do nosso texto? Versículo 15 agora, 27, Mateus 27, 15. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo escolheria aquele que quisesse. Veja, esse costume foi instituído, irmãos, para favorecer o povo judeu. Era uma politicagem, era um favorecimento para que o povo judeu pudesse ali, de alguma forma, gostar de Pilatos, que era governador daquela região, e não era o imperador era César. Então Pilatos temia o imperador e temia perder o seu cargo, mas também temia o povo, exatamente pelo mesmo motivo, temendo perder o seu cargo. E esse costume foi estabelecido na Páscoa, de soltar um criminoso. Veja, irmãos, um governador que tenta favorecer o povo de Deus,
fazendo algo que é contra a lei de Deus, deixando que alguém seja solto impunemente. Só esse costume já era uma ofensa contra Deus. Versículo de número 16. E tinham então um preso bem conhecido, que era um judeu, chamado Barrabás. Por que Barrabás estava preso? Como eu disse, essa narrativa está nos 4 evangelhos. E em Marcos 15, 7 vai dizer o porquê que ele estava preso. E diz o seguinte: havia um chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais em um tumulto haviam cometido homicídio. Então ele estava preso por acusação de homicídio. Barrabás era um criminoso. Barrabás iria ser executado. Versículo de número 17, agora voltando para o nosso texto, para a nossa narrativa, de 27, Mateus 27, 17. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Veja que Pilatos raciocinou. Vamos colocar aqui esse criminoso para que eles possam escolher. Com certeza Pilatos raciocinou da seguinte maneira: eles não vão escolher soltar Barrabás, que é um criminoso conhecido. Não vão escolher soltar, soltar Barrabás, porque é um criminoso conhecido. E vão escolher soltar Jesus. Ele raciocina, ele pensa: ora, esse povo vai escolher algo que seja mais de acordo com o bom senso. Só que o povo, como nós vamos perceber, e os irmãos já bem sabem, eles preferem soltar Barrabás ao invés de soltar a Jesus. Versículo 17, os irmãos podem ler? Versículo 18. Porque sabia que por inveja o tinham entregado. Veja que ele tinha essa percepção que aqueles religiosos não tinham motivo justo para acusar Jesus, estavam com inveja de Jesus. Versículo 19, o texto diz: e, estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. A mulher de Pilatos, que nós sabemos que se chamava Cláudia, teve um sonho a respeito de Jesus e mandou avisá-lo. Veja que essa foi mais uma evidência, inclusive dada por Deus, para que ele soubesse e isso ficasse registrado e depois nós soubéssemos que Jesus era justo. Versículo de número 20, os irmãos podem ler? Versículo 21. De novo perguntou-lhes o governador: qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. 22. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais: seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue desse justo, fique o caso convosco. Aí, o famoso ditado, eu lavo as minhas mãos, nasceu daqui. Quando a gente quer se declarar sem culpa diante de alguma circunstância. Versículo de número 25. E o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Veja que isso aconteceu com Israel. A culpa do sangue de Jesus recaiu sobre eles, no sentido de que a nação foi julgada, e 70 depois de Cristo, o general Tito adentra Jerusalém, destrói Jerusalém, e só sobra aquele muro que os judeus ficam lamentando, conhecido como o Muro das Lamentações. Versículo 26, o texto diz o seguinte, fecha a narrativa que nós lemos no começo. Peço que os irmãos leiam, por favor. Bom, irmãos, antes da gente passar para as nossas lições importantes a respeito da nossa responsabilidade, utilizando esse texto, é importante a gente entender a ideia central desse texto. Essa narrativa
como os irmãos perceberam, é uma narrativa do julgamento injusto de Jesus. Jesus foi julgado de forma injusta, porque ele foi condenado, mas ele não era culpado. Mas essa narrativa e esse texto, ele cumpre os propósitos de Deus. Cumpre os propósitos de Deus no sentido de demonstrar que Jesus, ele não tinha nenhum tipo de pecaminosidade, ele era um homem justo. Esse texto foi registrado nos evangelhos para que a gente tivesse certeza de que Jesus foi condenado injustamente, de que aquele que morreria na cruz não tinha pecado. Esse texto também, esse evento cumpre os propósitos de Deus, porque dentro do plano de Deus, do decreto eterno de Deus, era necessário que Cristo fosse condenado. Então veja, seria impossível que Cristo não fosse condenado. Ele deveria ser condenado, porque antes da fundação do mundo, Deus já tinha planejado enviar o seu Filho e que esse seu Filho fosse condenado para salvar o seu povo. Se Jesus não fosse condenado, o povo de Deus não seria salvo. Então, eu estou mostrando o aspecto do decreto de Deus. Tudo que aconteceu aqui foi decretado por Deus. Estava dentro da providência, dentro do plano de Deus. Mas esse texto também está aqui para mostrar a iniquidade do ser humano. Como o ser humano é mau, iníquo, e também mostrar que, apesar do decreto de Deus, o ser humano é responsável pelos seus atos. Bem-vindo ao calvinismo. As igrejas evangélicas hoje se dividem em alguns grupos quando se trata do decreto de Deus e da responsabilidade humana. A maioria das igrejas é arminiana. Eles entendem que o ser humano tem um livre-arbítrio e Deus não interfere nesse livre-arbítrio. Eles, de certa forma, anulam o decreto de Deus. Outros, porém, os chamados hipercalvinistas, que é uma minoria, entendem que o ser humano não tem responsabilidade alguma em nenhuma situação. E que Deus sempre decreta tudo e o ser humano nunca é responsável. Há alguns hipercalvinistas que pensam dessa maneira. Nós queremos ser bíblicos. Nós queremos acompanhar o raciocínio da Escritura. E nós, então, não fugimos de nenhuma dessas duas verdades. Entendemos que Deus decreta tudo o que acontece e, ao mesmo tempo, concomitantemente, o ser humano é responsável pelos seus atos. As duas coisas. Por que nós entendemos assim? Porque a Bíblia revela assim. A Bíblia vai mostrar, por exemplo, em Atos, Pedro vai dizer para aquele povo que eles mataram a Jesus Cristo, um homem justo. É um texto que a gente vai ler posteriormente. Só que Jesus foi entregue pelo determinado conselho de Deus. Jesus foi entregue pelo decreto de Deus ou as pessoas que o mataram? No mesmo texto. As duas coisas. Jesus foi entregue pelo conselho, decreto de Deus, e as pessoas são culpadas. Em relação a Judas, a Bíblia vai dizer a mesma coisa, dizendo que ele foi o filho da perdição destinado a trair Jesus. Mas ele, mesmo assim, foi considerado responsável por trair Jesus Cristo, o Senhor. A Bíblia não vai anular nem o decreto, nem a responsabilidade. Eu já citei isso para os irmãos, mas é bom a gente repetir. Charles Spurgeon, pregador de alguns séculos atrás, ele dizia que essas duas verdades, a responsabilidade humana e o decreto de Deus, agora nós não conseguimos entender como que elas se unem. E ele usa a ilustração da linha do trem, e vai dizer que essas duas verdades são iguais à linha do trem. Quando você está na linha do trem, você olha, elas estão separadas, mas lá no horizonte as duas linhas se unem. Ele usa essa ilustração para dizer que lá na eternidade a gente talvez, a gente vai entender como que essas duas coisas se relacionam. Mas o que a gente pode afirmar agora, olhando para o nosso texto, é que Jesus foi entregue aqui para ser julgado injustamente pelo decreto de Deus. Senão não haveria salvação. Mas isso não anula
a nossa responsabilidade e nem a responsabilidade daqueles que estavam ali. E é dentro dessa perspectiva, irmãos, que eu pergunto a você novamente: quem é você no julgamento de Jesus? Quem é você no julgamento de Jesus? No julgamento de Jesus, nós temos a figura de Pilatos. Pilatos é aquele que fica em cima do muro. É aquele indeciso. É aquele simpatizante de Jesus. Mas ele não vai até o fim no compromisso a Cristo. Alguém disse sobre isso que nada poderia ter sido mais odioso do que este crime de Pilatos, cuja maior ansiedade era preservar o reino em um estado de quietude, para não ter briga com ninguém, para não sair do seu cargo. Pilatos, sabendo que Jesus era justo, faz ali, um esqueminha para dizer que não era culpado, mas a responsabilidade pelo julgamento era de quem? Quem que dava a palavra final? Culpado ou inocente? Crucifica ou absolve? Era Pilatos. Então ele foi responsabilizado. Sentiu a pressão. Na narrativa de João 19:12 diz: a partir deste momento, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus clamavam: se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Os próprios judeus falaram isso para Pilatos e ele ficou com medo. Eu vou comprar uma briga com César. César vai pensar que eu estou favorecendo alguém que estão dizendo que se chama rei. No julgamento de Jesus, Pilatos é aquele que fica em cima do muro. É aquele que sabe que Jesus é justo, mas não tem um compromisso com Jesus até o fim. E olha a definição que o Novo Testamento vai dar a respeito de Pilatos em Atos dos Apóstolos. Atos 4, 27, 28 e 29 diz o seguinte: porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus. Quem se ajuntou contra o santo servo Jesus, ao qual ungistes, quem? Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel. Todos esses foram culpados. Herodes, Pôncio Pilatos, os gentios, que eram os romanos, e os judeus também foram culpados pela morte de Jesus Cristo. Do versículo 28, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Isso estava decretado por Deus. Lembra-se que eu falei que às vezes ocorre em um mesmo texto essas duas coisas, a responsabilidade do ser humano e o decreto de Deus? Esse texto é um exemplo disso. E o versículo 29, agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Está dentro de um contexto de uma oração, e nessa oração o texto sagrado diz claramente, especialmente no versículo 27 do capítulo 4 de Atos, que Pilatos agiu contra Jesus. Essa atitude de Pilatos, de ficar em cima do muro, não era uma atitude neutra, não era uma atitude de neutralidade, era uma atitude contra Jesus. Olha aqui, irmãos. Aquele que é neutro em relação a Jesus, está contra Jesus. Quem é você no julgamento de Jesus? É por isso, meus irmãos, que nós devemos nos posicionar. Tem muitas coisas na vida que a gente pode ser neutro, em muitas áreas. Muitas coisas mesmo. Mas em relação ao nosso compromisso com Cristo, não. Nós nunca devemos ser só simpatizantes de Jesus. Nós nunca devemos tratar Jesus como simplesmente alguém que nos dá presentes. Alguém que, como se faz nessa época de final de ano, em que as pessoas não têm nenhum compromisso com Cristo durante o ano todo, e no final do ano elas simplesmente dedicam, Olha, que esse 2024 seja abençoado, e algumas até têm uma superstição de passar a virada orando, Passou o ano todo fugindo da reunião de oração. O ano todo, Arrumava um monte de desculpa para fugir da reunião de oração. Mas na virada, naqueles 10 minutos da viradinha ali, do ano, eu vou dobrar o meu joelho agora,
simpatizante de Cristo. Não tem um compromisso com Cristo. Há várias coisas que podem nos impedir de ter um verdadeiro compromisso com Jesus. O que impedia Pilatos? Ele idolatrava o seu próprio cargo. O que impede as pessoas hoje? Diversas coisas. Eu não posso ter um compromisso com Cristo por causa da minha família. Mas eu não posso ter um compromisso com Cristo por causa do meu trabalho. Mas eu não posso ter um compromisso com Cristo por causa disso, por causa daquilo. E as pessoas arrumam um monte de desculpas e pensam que são neutras em relação a Cristo. Mas Cristo é tão bonzinho, eu acho ele legal. Eu gosto dos hinos. Eu me emociono até. Te agradeço. Muito obrigado. Vamos repetir 100 vezes. Nenhum simpatizante de Cristo vai entrar no reino dos céus. Só quem adora Jesus. Jesus disse o seguinte, e você já sabe desse texto que eu vou dizer. Aquele que ama o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, a sua irmã, e até mesmo a própria vida, acima de mim, não é digno de mim. Jesus não pode ser um detalhe na sua vida. Jesus não pode ser um adorno na sua existência. Jesus não pode ser um chaveiro na chave da sua vida. Um enfeite. Jesus não pode ser um enfeite no trono da sua vida onde você está assentado. Jesus deve estar assentado no trono da sua existência. Ou é isso ou não é? Nada. O inferno já está cheio de pessoas simpatizantes de Cristo. Pessoas que nesse momento devem estar pensando assim, por que eu vim parar aqui? Mas eu gostava tanto. Eu sabia que Jesus era justo. Eu sabia que o caminho correto. Por que eu vim parar aqui? E lá, a dura verdade é de que essas pessoas saberão que nunca nasceram de novo, pois nunca tiveram um verdadeiro compromisso com Cristo. E talvez até possam ter o testemunho de Pilatos, dizendo para elas, eu também fui um simpatizante. Eu sabia que ele era justo. Eu tinha certeza que aqueles judeus estavam entregando e ele era justo. Eu tinha certeza que era inveja deles. Mas eu tinha muito medo de perder o meu cargo. Quem é você no julgamento de Jesus? Será que durante esse ano todo você tem se comportado como um servo de Cristo, que tem um compromisso com Ele, ou como um simpatizante de Cristo? Ou como, duramente, tristemente temos que dizer, evangélico não praticante? Amados, o segundo grupo de pessoas que aparece no texto sagrado, além de Pilatos, que era o responsável por esse julgamento, também os religiosos judeus. Eu disse que os principais dos sacerdotes, eles eram os religiosos da época, e os anciãos eram como os presbíteros de hoje, como os pastores, né? Nós, pastores e presbíteros. Então, eles eram os responsáveis espirituais por Israel. Se Pilatos era o responsável civil, e existe uma diferença entre a esfera civil e a esfera religiosa. Não é isso que Jesus disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus? Jesus está fazendo então uma separação entre a esfera civil e a esfera religiosa. Podemos fazer uma separação aqui. Quem era o responsável civil por aquelas pessoas? Pilatos. Quem era o responsável religioso, da área religiosa, em relação àquelas pessoas? Quem eram os pastores deles? Eram aqueles que estavam caluniando Jesus ali. Membros do Sinédrio, membros do Conselho de Israel, tinham conhecimento da lei. E o principal fator que fez com que eles tomassem aquela atitude era a incredulidade de seus corações. Imagine vocês, meus irmãos, aqueles homens, fariseus, saduceus, membros do Sinédrio, trabalhavam com a lei, com o Antigo Testamento. Muitos eram escribas,
só eles podiam tocar no manuscrito, sabiam de cor a lei. Imaginem vocês, eles tendo todos os indícios do Antigo Testamento que profetizou detalhadamente a vinda de Cristo, tendo todos os indícios para acreditar em Cristo, e não acreditando. Tendo todos os indícios, vendo os milagres que Jesus operou, atestando a sua messianidade, eles não acreditaram, inclusive atribuíram os milagres de Jesus ao poder do diabo. Estes eram os homens que estavam no julgamento de Jesus, incrédulos. Veja, irmãos, aqui eu faço essa aplicação para todos nós, porque nós também temos uma tendência, nós olhamos para esses fariseus, para esses saduceus, e nós às vezes ficamos indignados com eles. Como pode? Eles tinham todas as evidências e assim por diante. Mas às vezes também nós temos todas as evidências bíblicas de uma verdade e não acreditamos. Queremos seguir a verdade do nosso próprio coração. Queremos seguir a religião que nós criamos na nossa mente. Veja, nós estamos falando aqui, irmãos, que pessoas religiosas que têm uma religião podem estar erradas na sua postura. Já parou para refletir nisso? Nem todo aquele que pega a Bíblia e lê a Bíblia e diz ter uma religião e diz acreditar na lei e diz acreditar em Deus está correto. Nós estamos diante do tribunal de Cristo. Estamos diante de pessoas que conheciam a lei, que citavam o nome de Deus. Citavam no sentido de crer, acreditavam no nome de Deus. E, no entanto, estavam errando miseravelmente em relação à pessoa de Jesus Cristo. Vocês acham que nós estamos livres disso? Não. Como passamos esse ano todo? Talvez como incrédulos, acreditando no Evangelho somente aquilo que interessava para nós. Eu quero seguir o Evangelho que eu aprendi com os meus pais. Esse é o Evangelho que é o correto. Quem disse para você que o Evangelho correto é o que os nossos pais nos ensinam? Nem sempre. Eu quero seguir a verdade que é a verdade que eu sempre aprendi. É a verdade, e a gente coloca um monte de critérios. A tradição, os pais, os pastores que nós conhecemos, e nós nos esquecemos que existe algo que está acima da tradição, acima dos pastores que nós conhecemos, acima dos nossos pais, que são as Escrituras. E em nome das Escrituras, nós devemos sim abandonar conceitos errados que nós carregamos, porque todos nós carregamos, irmãos, conceitos equivocados, que nós precisamos olhar para as Escrituras e analisar, olha, esse meu conceito aqui está errado. É duro abandonar, é difícil, mas nós não podemos acreditar no Evangelho que nós criamos. Nas palavras de Santo Agostinho, que os irmãos já até acho que decoraram, né? Se eu acredito no Evangelho somente naquilo que eu quero, não é no Evangelho que eu acredito, mas em mim mesmo. Como você tem vivido? Como incrédulo? Mas eu acredito em Deus. Eles também não acreditavam, os fariseus? Mas eu acredito na Bíblia, eu tenho uma Bíblia. Eles também não tinham uma Bíblia? Mas eu aprendi com os meus pais. Eles também não aprenderam com os pais deles? Alguém pode ter tudo isso e ainda assim está tremendamente equivocado na sua percepção a respeito de Jesus Cristo. Por último, meus irmãos, nós olhamos para o povo. O povo é o terceiro elemento desse tribunal. E o maior erro do povo aqui foi ser influenciável. Exatamente. Esse povo, que anos atrás deste evento que nós estamos estudando a narrativa, anos atrás, quando Jesus adentra Jerusalém,
E chamamos isso de entrada triunfal de Jesus, que estava profetizada pelos profetas. Jesus adentrando em Jerusalém, a jumentinha. E eles disseram o quê? Hosana, aquele que vem em nome do Senhor. Eles aplaudiram a Jesus. Eles glorificaram a Deus. Eles se alegraram. Essas mesmas pessoas estavam gritando aqui: crucifica. O povo é volúvel. O povo é emocionado. Se deixa levar por narrativas. Se deixa levar por interesses. E com o passar do tempo, Jesus foi demonstrando o seu discurso, endurecendo o seu discurso, como por exemplo, citações como essas que eu disse: quem ama qualquer coisa acima dele não é digno dele. E essas pessoas começaram a murchar. Muitos o abandonaram. No capítulo 6 de João, nós temos algumas pessoas chegando diante de Jesus e falando: faça milagres, nós queremos ver os teus sinais, porque Jesus tinha acabado de multiplicar os pães e os peixes. Pessoas interessadas somente no seu sustento material, não entendendo que os milagres de Jesus eram um sinal de algo maior. E Jesus disse para eles: vocês não estão entendendo os meus milagres. E Jesus começa a ensiná-los e dizer, por exemplo: eu sou maior do que Moisés. Aquelas pessoas, judeus, se escandalizaram. O texto diz que muitos começaram a deixar Jesus. Muitos foram deixando Jesus. Jesus se volta para os discípulos e diz assim: e vocês, vamos deixar também? E aí nós temos a citação de Pedro, que se volta para Cristo e diz: Senhor, para onde iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. O povo é influenciável. A voz do povo não é a voz de Deus, em muitas ocasiões. Aqueles que aplaudiam, os mesmos que condenavam. Por isso que nós não devemos entrar no estado de euforia por qualquer motivo que seja na nossa vida. Devemos ser realistas. E a realidade é que o ser humano é pecador. Essas pessoas tiveram a sua responsabilidade. Influenciados. Alguém disse o seguinte: assim, homens perversos, depois de terem começado a cair uma vez, são impelidos por Satanás, de modo que eles não se opõem a nenhum crime, por mais detestável que seja, mas cegos e entorpecidos acrescentam pecado ao pecado. Irmãos, nós estamos falando aqui de um povo pedindo para que uma pessoa fosse torturada. Se nós nos juntássemos e pedíssemos para que um criminoso fosse torturado na nossa frente, nesse pátio, nós seríamos homens sanguinários. Mesmo que fosse um criminoso. E eles estavam pedindo isso em relação a Jesus Cristo. Povo influenciável. João 19:15 diz o seguinte: eles, porém, clamavam: fora, crucificam. Disse-lhes Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: não temos rei senão César. Em Atos 3:13, o texto sagrado diz o seguinte: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos. Pedro está falando com o povo judeu. Quando este havia decidido soltá-lo, vós, porém, negastes o santo e o justo e pedistes que vos concedessem um homicida, que era uma referência aqui a Barrabás. Dessarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Quando Pedro falou que eles eram culpados. Eles se arrependeram de seus pecados ali. Veja, irmãos, nós devemos ser pessoas com convicções. Quando a Bíblia diz algo claramente, nós devemos abraçar essa verdade com todo o nosso coração. Podemos mudar de opinião em muitas coisas, mas em coisas que não são primordiais nas Escrituras Sagradas.
E o que nós vivemos hoje são dias em que as pessoas não têm convicção, acabam duvidando. Qualquer palavra, qualquer ensinamento, qualquer perspectiva acaba tirando a fé das pessoas. E a palavra de Deus diz claramente, em Efésios, que Deus levantou os mestres na igreja, sejam eles pastores, ensinadores e assim por diante, para que o corpo de Cristo pudesse crescer, ser equipado, ser alimentado. E em determinado momento desse texto que eu estou citando, Paulo vai dizer, para que não sejais mais como meninos inconstantes, levados por qualquer vento de doutrina. E às vezes nós somos levados por qualquer tipo de doutrina equivocada. Como você tem passado o seu 2023? Que você não seja como Pilatos, só um simpatizante, que você vá até o fim. Que em 2024, você tenha um compromisso verdadeiro com Cristo. Será que você não tem sido incrédulo? Se sim, nos arrependamos hoje e vamos acreditar, não no evangelho da nossa imaginação, não no evangelho mais conveniente aos nossos pecados, mas no evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E também vamos ser firmes. Vamos ter a sabedoria de separar aquilo que é inegociável daquilo que é negociável. Tem muitas coisas que são negociáveis. Você quer ver um exemplo? Nem toda igreja presbiteriana tem uma árvore de Natal. Isso é supérfluo, é negociável. Algumas igrejas entendem que não deve ter, outras que devem ter. Não é uma questão primária da nossa fé. Graças a Deus nós temos. Mas há outras coisas que são inegociáveis. Você quer ver uma coisa inegociável que as pessoas estão negociando? Congregar numa igreja. Tem gente que já está negociando essa verdade. Eu não preciso congregar numa igreja. Eu posso ter a minha vida tranquila aqui, eu posso abrir a minha Bíblia em casa. Mas congregar é algo inegociável. Não é uma verdadezinha. Jesus estabeleceu uma igreja. Jesus estabeleceu sacramentos e uma série de outros argumentos que nós já estudamos durante esse ano demonstram a necessidade de se congregar presencialmente. Mas as pessoas estão negociando isso. Qualquer vídeo da internet, a pessoa ouve qualquer pessoa falando lá, não vá para a igreja só explora isso, aquilo. Verdade, existem igrejas que exploram mesmo. Mas a gente tem que ter um critério para avaliar quem está pregando o evangelho e quem não está. Porque exploradores já haviam na época de Cristo. E nem por isso Jesus disse para as pessoas, não congreguem. E assim por diante, irmãos. Que Deus nos ajude. E eu quero terminar essa mensagem com um poema a respeito desse texto que diz o seguinte. No julgamento de Jesus, ergue-se Pilatos. Em cima do muro, a indecisão em seus passos. O povo influenciado clama sem razão. Crucifica, ecoa a triste multidão. Religiosos incrédulos desviam seu olhar. Diante do Salvador, a verdade a clamar. Que atitude terá, ó ser humano com o coração, diante do Filho da divina redenção? Ó, não te deixes levar pela dúvida vã. Abra teu peito de esperança no amanhã. Que o grito da multidão não obscureça a luz do Salvador divino em que o amor conduz. Acredita com todo o fervor do teu ser, na mensagem de Cristo, de perdão a florescer. Não sejas como Pilatos, nem incredulidade. Aceita o Salvador e encontra a eternidade.